Vamos passar então para o primeiro tema aqui, desinformação nas eleições, né? Desde quando, William, é registrado a utilização da desinformação na democracia e o que é a desinformação? Saliba, essa sua pergunta ela é muito interessante porque eu acredito que eu faço parte de um grupo de juristas, a partir ali da escola do professor Miguel Reale, que acredita no seguinte: fato, valor, norma. Na realidade, a gente tem que adequar a norma, ela é um produto do fato e do valor que a gente incide. Então, o direito ele é explicado através dos fenômenos que nós observamos na economia, na política, os fenômenos culturais. Essa é uma escola da qual eu me filio. E para responder perguntas como essa sua, a origem da desinformação, a gente tem que verificar, primeiramente, como que ela sempre é utilizada por grupos políticos. E não tem como a gente iniciar, já que a gente se propõe de falar no contexto de democracia liberal, pensar na desinformação como ela é utilizada de forma maliciosa, até mesmo por grupos, vou dizer assim, sectários, certo? Então aqui eu já colocaria um parâmetro muito interessante, como a desinformação ela foi utilizada pelas correntes antissemitistas. Quem não se lembra, por exemplo, aí a gente já começa aumentando o volume, aumentando aqui o fogo da chapa. Aquele livro é Os Protocolos do Sábio de Sião. Quem é o verdadeiro autor dele? Ninguém sabe. Mas só se sabe o seguinte, que existia uma conspiração mundial entre judeus e maçons para o controle do Ocidente. Esse livro ele surge ali, se eu não me salvo o melhor juízo, 1889, nos idos ali da Rússia, foi espalhado para toda a Europa Ocidental, justificando o seguinte: se muitos países estavam naquela condição, é porque os judeus dominavam o sistema bancário, os judeus dominavam a grande mídia. Então, essa conspiração, essa fundamentação conspiratória, cujo autor ninguém conhece, no final dos anos 20, acaba fundamentando ali muito das teorias do que hoje nós conhecemos como nazismo. O nazismo é fato público e notório de que parte dos seus integrantes faziam práticas esotéricas também, através ali da cabala, enfim. Mas o que é mais interessante é que até a suástica é também um elemento religioso. E na formação, como está na bandeira, ao invés de representar a vida, representa a própria destruição. Ainda desse tema da desinformação, Saliba, é importante a gente salientar algo. Não era à toa que o Ministério da Propaganda, o Ministério da Comunicação, fazia essa propaganda antissemita ostensiva contra os judeus. Isso se deve por um fato que eu acabei comentando com você nos bastidores, é algo que pouca gente fala. Adeptos, assim, por exemplo, se a gente se propõe a falar, por exemplo, do esoterismo, do qual a Cabala está inserido, a prática da árvore, ao invés da árvore da vida, a árvore da morte, que em uma das suas cascas, isso é muito importante a gente observar, está ali a própria desinformação nos seus 3 túneis, em que traz a degeneração à sombra do hierofante, a sombra da estrela e até mesmo a sombra da imperatriz. O resultado disso que nós temos é a loucura, onde você não consegue diferenciar a verdade do irreal, o sectarismo, que seria a sombra do hierofante, e até mesmo a corrupção, através de uma verdade corrompida. A gente observando isso a respeito do nazismo, é o que nós mais temos, através das mentiras, aonde as pessoas falam, uma mentira dita 1000 vezes torna verdade. Aí é onde que mora a raiz do problema. Essas teorias conspiratórias, através de, vou dizer assim, um mar de mentiras que é capaz de diluir uma grande verdade. Então eu entendo, Saliba, que através desse excesso informativo, com pouca, vou dizer assim, verificação e compromisso com a verdade, compromete a saúde da nossa democracia.
da nossa democracia, principalmente a democracia liberal, já que nós temos o compromisso, desde o final ali da Segunda Guerra Mundial, 48, de aproximar o direito da moral. A desinformação, ela é perigosa hoje, na nossa pós-modernidade, já que pessoas falam que nós vivemos uma pós-verdade. Ela é importante para que nós combatamos ela e qualificá-la até mesmo como ameaça à segurança nacional por um simples motivo. Isso compromete o pleito, compromete o fluxo de comunicação com os próprios eleitores. Eu vou dar dois exemplos aqui, um de 2002, que eu vivi, e depois um de 2018. Os dois minimamente ridículos, mas é um produto daquilo que a gente chama até naquele livro 1984 do duplo pensamento. Em 2002, eu tinha 8 anos. Eu me lembro que quando estávamos na fila para votar, eu sempre ia com meu pai. Surgiu um boato que ali naquela zona eleitoral, o número 5 estava com problema nas urnas. No pleito, era José Serra contra Lula. Muitas pessoas deixaram de votar no Serra porque supostamente o número 5, então nem sequer tentaram, não funcionava. Isso é uma prática de desinformação também. Se você parar para pensar na eleição de 2014, em que era também PT contra PSDB, na pré-campanha já existia assim aquelas propagandas, isso foi extensivo na TV. Se você votar, eles voltam. Essa era a frase e mostrava assim imagens de pessoas vivendo os apagões, os blackouts no final da era Fernando Henrique Cardoso. Então, trabalhando com essas informações, mexendo no imaginário não individual, não coletivo, mas difuso, porque você não sabe quantas pessoas se sentiram afetadas, trazendo uma mensagem confusa, caótica, e até mesmo se comunicando diretamente com um passado que foi complicado, com certeza isso vai incidir no processo democrático. Em 2018, aqui eu peço perdão para vocês, pensavam o seguinte, da questão do kit gay. Vai ter o que dizia mamadeira de piroca. É verdade, todo mundo sabe disso. Isso é um processo de desinformação, mas se comunicava com que eleitorado? O eleitorado conservador. Eu não quero a sexualidade nas escolas. As pessoas nem sabem, por exemplo, mas é um debate válido, o que é ideologia de gênero. Mas a gente fala, eu sou contra. Então, ideologia de gênero é uma porta já para a pedofilia, mas não faz um debate honesto. Então, se acaba se utilizando de forma ostensiva desses elementos, justamente para trazer o que ali na Cabala a gente acaba chamando do sectarismo. Então, a gente vê a ascensão de grupos extremistas, é algo que acontece principalmente do final de 2014 para frente. A gente observa que não existe uma diferença entre a razão e a loucura do que essas pessoas falam. Aí a gente já tem também em 2000, na era Trump, as teorias conspiratórias do QAnon, que dizia que é uma elite globalista, satanista, que faz práticas de pedofilia, e o Trump era o levantado para destruir aquelas pessoas, e membros das Forças Armadas comprando essa ideia, e a gente também observa uma questão da verdade corrompida. Então, assim, é necessário, vou dizer, combater os males da democracia com mais democracia. Então, hoje, nas nossas pesquisas, existe a PL 2630 de 2020, que visualiza, sim, combater as fake news. Mas isso tem um grande problema na minha perspectiva, porque a pena que traz ali é de 1 a 3 anos. Como criminalista, eu observo que de 1 a 3 anos é possível você fazer acordos penais. Então, a depender, de repente possa valer a pena contar uma mentira e eleger meu candidato, porque a repressão ou a finalidade geral negativa da própria pena não surte seu efeito, ela não dissuade. Então, essa lei, no meu ponto de vista, ela já se torna inócua, ao tratar a desinformação, no caso as fake news, como um crime comum. Quando, no meu ponto de vista, enquanto jurista, eu noto
que existe, sim, independentemente da motivação, como no crime de terrorismo, um objetivo político, do qual a gente só vai conseguir encontrar no resultado final. Essa é a minha colocação inicial.